período. A gente continua no nosso tópico de estudo da britagem. E hoje a gente vai ver e comentar sobre alguns equipamentos da britagem. A britagem é o nosso primeiro processo da comminuição, que é fragmentação e redução de tamanho. Então, o primeiro estágio do processo de fragmentação, de metros ao centímetros. Então, aqui está falando em relação à proporção de tamanho. A nossa britagem, dentro da comminuição, ela tem uma divisão básica em duas partes, né? Que é a britagem primária e a britagem secundária. A gente comentou isso nas aulas passadas. Dependendo do tipo de material, do tipo de granulometria ou do tipo de aplicabilidade que aquele material vai ter no mercado, ele é situado dentro de uma faixa granulométrica. Então, quem vai, de fato, medir essa faixa granulométrica é a britagem. Então, se a gente quer um tamanho maior, ele simplesmente pode passar somente pela britagem primária. Ou talvez, se a gente quer um processo onde a granulometria seja menor, a gente pode passar pela britagem secundária e dependendo até outros tipos de processo de concentração, como até a moagem. Então, dentro da britagem primária, então, a alimentação é um rum, localizado próximo ou dentro da cava. A britagem primária, ele recebe o material que está chegando da cava, da lavra. Então, possivelmente, aquele material ainda não passou por nenhum tipo de processo de concentração, por nenhum tipo de processo de beneficiamento. Então, essa britagem primária é a primeira etapa de concentração que aquele material, que aquele mineral vai ter. Então, operação a seco e circuito aberto, com ou sem grelha para escalpar a alimentação. Então, isso a gente falou em relação à britagem primária. Agora, dentro da britagem secundária, que o material já passou pela britagem primária, então, quanto a gente tem comentado que quanto mais processos de concentração aquele mineral passa, mais caro vai tornando o processo e esse preço de tornar mais caro o material, ele é agregado diretamente no produto que vai ser vendido, né? Então, quanto mais etapas de concentração, maior vai ser o preço final daquele produto. Então, dentro da britagem primária, a alimentação é o produto da britagem primária. Então, já a gente entrou na britagem secundária, então tá vindo o material lá da britagem primária, com a faixa granulométrica entre 15 a 30 centímetros, então menor que 15 a 30 centímetros. Em relação à operação, então normalmente VAC com circuito fechado ou aberto. Isso aqui a gente está falando de um conceito geral, mas vai depender muito do tipo de material que a gente está processando, do tipo de material que a gente está concentrando. Agora a gente entra de fato nos tipos de britadores. Agora a gente entra nos equipamentos do beneficiamento de minério. Com certeza, até em apresentação de trabalho nos períodos passados, né, quando teve aquela feira de exposição de trabalho, vocês até tiveram uma explicação em relação a esse britador de mandíbula. Que quando a gente fala de britador, talvez o mais comentado, mais falado, seja exatamente esse. Um britador de mandíbula que oferece diversas vantagens. E que ele é muito, em relação à produção, muito proveitoso dentro da etapa de comminuição, da etapa de fragmentação. Então, é o equipamento utilizado para fazer britagem primária, em blocos de elevadas dimensões e durezas, e com grandes variações de tamanho da alimentação. Isso daqui é um ponto importante quando a gente fala do britador de mandíbula. Por quê? Aqui a gente está falando de uniformidade ou de não uniformidade do material. Aqui falou que entra material de grandes variações de tamanho. Então, a gente não tem uniformidade, não tem tanta uniformidade na entrada desse processo, na entrada desse equipamento, na alimentação desse equipamento. Até porque, quando a gente está falando desse britador e fala da britagem primária, é aquele material que veio lá da mina, então ainda não sofreu esse processo de concentração, ainda não teve uma separação uma separação tão criteriosa em relação à parte de faixa granulométrica.
compõe-se basicamente de uma mandíbula fixa e uma móvel, que fornece um movimento de aproximação e afastamento entre elas. O britador de mandíbula, pessoal, ele funciona fisicamente, mecanicamente, como a nossa mandíbula mesmo. Então, a nossa mandíbula, ela tem uma parte fixa e uma parte móvel. Então, a parte inferior da nossa mandíbula é a parte móvel, que fica movimentando. E a parte superior é a parte fixa, que não mexe e que não tem movimentação. Só que quando a gente fala em relação à força de impacto, a força de esmagamento é a mesma. Então, tanto a parte móvel quanto a parte fixa exerce a mesma força, mesmo uma em movimento e a outra parada. Então, o princípio de mecanismo de força é o mesmo, porque aí está falando até da terceira lei de Newton, ação e reação. Então, a ação é a força da parte móvel e a reação é a força da parte fixa. Então, é um par de forças iguais. Então, o fragmento do minério a ser britado, introduzido no espaço entre as duas mandíbulas, durante o movimento de aproximação e é esmagado. Quando uma mandíbula ela vai movimentando, ela vai esmagando o material. Quando ela esmaga o material, ela fratura, ela quebra e reduz o tamanho. Então, esse é o princípio básico do britador de mandíbula. Então, dessa maneira, o bloco alimentado na boca do britador vai descendo entre as mandíbulas, enquanto recebe o impacto responsável pela fragmentação. Vantagens, que são muitas. Então, possui grande capacidade de trabalho. Quando a gente falou em relação a dimensionar equipamento e, por exemplo, dimensionar um britador e um britador de mandíbula, a gente falou em relação à capacidade de trabalho, que nada mais é do que a produção. Mesmo dentro do britador de mandíbula, a gente tem tamanho em relação à capacidade de trabalho. Então, a gente tem britadores mais compactos e tem britadores mais robustos em relação à produção. Mas, de modo geral, ele tem grande capacidade de trabalho, grande capacidade de produção. Segundo tópico, mecânica simples, facilitando a operação. Não ocorre entupimento. Desde que a operação seja executada de forma correta, então não vai ser um equipamento que vai ter muita manutenção, que vai ter parada, que vai ter entupimento. É mecânica simples. Em relação à parte de mão de obra, que a gente tem comentado que é muito importante, a gente vê dentro desse equipamento uma fácil operação. Então, não requer tanta mão de obra para operar esse equipamento. Terceiro tópico, custo de manutenção baixo, devido à sua mecânica simplificada. Então, se a mecânica é simples, tem uma grande vantagem em relação à parte dessa mecânica simplificada. Mecânica simples, então, automaticamente, custo baixo de manutenção. E o último tópico, baixo consumo de energia. Então, todos os equipamentos do beneficiamento de minério, de etapa de concentração, de classificação de material, gastam energia. Então, é como uma vantagem o britador de mandíbula ter baixo consumo de energia. Agora a gente passa para as desvantagens, que em relação às vantagens são pouquíssimas. Então, o produto, ao sair do britador, não possui grande uniformidade. E funciona, como a gente tem falado, exatamente como a nossa mandíbula mesmo. Às vezes, se a gente vai, por exemplo, num churrasco e come um pedaço de carne, e quando a gente mastiga esse pedaço de carne, automaticamente a carne ela vai sendo triturada na nossa boca, ela vai fragmentando. Então, vai ficando pedaços de carne. E quando a gente engole aquela carne, aquele churrasco, todas as partículas não estão de tamanho igual. Então, dentro da etapa do britador de mandíbula, essa é a nossa desvantagem. A gente não tem uniformidade na saída desse britador. Então, por isso que talvez, depois dessa etapa, pode passar por uma etapa de classificação para deixar uniforme aquela faixa granulométrica,
ou então, dependendo, até uma britagem secundária para a gente ter mais uniformidade do material. Aqui, como é que funciona no modelo esquemático o britador de mandíbula? Então, observe o seguinte, aqui é a entrada do britador. Então, essa entrada do britador, a gente está tendo uma noção da dimensão de tamanho que está entrando na alimentação desse britador. Então, ele passa aqui, chega na entrada do britador. Essa parte aqui é a parte móvel, ou seja, então é a parte que movimenta. Essa parte aqui é a parte fixa, então que não tem movimentação. Quando essa parte movimenta, ela esmaga o material. Então, ela esmaga o material, tem uma força de impacto ali, ele vai triturar e vai sair aqui no finalzinho do equipamento. Lembrando que tanto a parte fixa quanto a parte móvel exerce o mesmo par de forças. Então, a força é igual, porém em sentido contrário. Então, a força dessa parte ela é exercida para cá e a força dessa parte ela é exercida para cá. Agora, observe o seguinte. A entrada do material tem uma granometria, então tem um tamanho. Observa a saída desse material. Quando o material ele é triturado, ele é esmagado, a gente não tem uniformidade. Tem material que sai numa granometria maior e material que está saindo bem fininho mesmo, uma granometria menor. Então, de todas as vantagens que a gente viu nesse britador, a desvantagem é essa, a não uniformidade do material. Então, aqui é um desenho esquemático e aqui é um britador de algum fornecedor. Aqui acho que até da Metsu. Então, dá para a gente perceber que ele é compacto e que não precisa de ter um grande espaço dentro da planta de beneficiamento e ele tem inúmeras vantagens. Então, a gente falou sobre o britador de mandíbula, agora a gente vai falar sobre o britador giratório. Tanto o britador de mandíbula quanto o britador giratório, eles fazem parte da britagem primária. Ou seja, na etapa de classificação, é o nosso primeiro setor, então britagem primária. E é utilizada quando existe uma grande quantidade de material a ser fragmentado. Então, a gente está falando em relação à produção, então tem muito material para ser fragmentado, sendo mais operacional do que o britador de mandíbula. Então, ó, já é uma vantagem. É mais operacional do que o britador de mandíbula, pois pode ser alimentado de qualquer lado. Então, em relação à produção, esse britador giratório é mais vantajoso. Por quê? Porque ele pode ser alimentado dos dois lados, além de permitir uma pequena armazenagem em seu topo. O princípio de funcionamento do britador giratório consta no movimento de aproximação e distanciamento do cone central em relação à carcaça invertida, bambolear. Então, a gente vai ver agora como que funciona esse britador. Vamos só voltar aqui em relação às características dele. Então, esse movimento circular faz com que toda a área da carcaça seja utilizada na britagem. Então, está falando em relação até à capacidade de produção. Então, o que fornece ao britador grande capacidade de operação. Então, essa é uma vantagem que o britador tem, o giratório tem, até em relação ao britador de mandíbula. Então, ele trabalha com uma área maior. E se trabalha com uma área maior, então ele fornece uma capacidade maior, tanto de operação quanto de produção. Tem também baixo custo operacional e grande seção de alimentação. Então, esse é o britador giratório. Quando a gente fala em relação à parte operacional de produção, ele tem uma entrada aqui e outra entrada aqui. O britador de mandíbula ele só tem uma entrada na alimentação. Então, esse aí é até mais vantajoso em relação à parte de produção. Então, como que funciona? É um britador giratório, então esse eixo aqui central, ele fica girando. E quando ele gira, ele esmaga o material na parte de revestimento ali dentro daquele britador. E se tem essas duas entradas na alimentação, ele tem maior capacidade de trabalho. Britador cônico, concepção semelhante aos giratórios, diferenciando-se pela superfície externa.
também têm alta capacidade de produção. São mais utilizados na britagem secundária. Então, britador cônico, também duas entradas da alimentação. Aqui, em relação ao que a gente falou, tanto da parte primária quanto secundária, o britador cônico ele já é utilizado na britagem secundária. E como que a gente percebe isso? Quando a gente viu a entrada do material lá no britador de mandíbula, não tem tanta uniformidade. Aqui, como ele já passou pela britagem primária, dá para a gente perceber tanto nessa entrada quanto nessa entrada que a uniformidade do material já está chegando numa maior faixa. Então, eu tenho uma regularidade tanto nessa entrada quanto nessa entrada em relação à faixa granulométrica e também em relação à saída do material. A gente vê uniformidade. Parece que está do mesmo tamanho, um tamanho bem similar à saída do material. Então, tanto a entrada quanto a saída, a gente já tem uma faixa de uniformidade maior. Como que funciona o princípio de força nesse britador cônico? Dá para a gente ver que esse eixo central aqui está movimentando. Aqui é parte móvel e aqui também é parte móvel. Então, cada vez que o britador ele movimenta, ele esmaga uma parte. Então, ele vai esmagando aquela parte ali que o material está passando depois que ele chegou na entrada do britador cônico. Britador de impacto. Então, nesse equipamento, a fragmentação é feita por impacto, ao invés de compressão. A gente viu dentro de mecanismo de força, nas aulas passadas, que fragmentação, que essa etapa de força para fragmentar, para quebrar o material, são diferentes. Então, tem impacto, tem compressão, tem cisalhamento. Então, são forças diferentes. E que agem no bloco, que agem no material, de maneira diferente. Então, por meio do movimento de barras, o material é projetado sobre placas fixas de impacto, onde ocorre a fragmentação. Então, o próprio britador já está falando o mecanismo de força que ele utiliza, que é o britador, que é o impacto. A desvantagem do uso desse equipamento é que apresenta elevado custo de manutenção. Como o impacto, então, teoricamente, a força é um pouco maior, então esse equipamento ele gera uma manutenção maior e tem grande desgaste, até pelo mesmo princípio de funcionamento, pela força de impacto. Não sendo aconselhável o seu uso no caso de rochas abrasivas, até para não ter ainda mais desgaste no equipamento e manutenção em grande escala. São escolhidas quando se deseja alta redução de tamanho e de alta porcentagem de finos. Quando a gente escolhe um britador, quando a gente escolhe qualquer equipamento dentro do beneficiamento de minério, a gente tem que saber para que material aquele equipamento ele vai ser fornecido. Então, no caso desse britador de impacto, é quando deseja redução de tamanho e alta porcentagem de finos. Então, aqui a gente já também não está falando da britagem primária. Então, a gente precisa de alta porcentagem de finos. Britador de rolo. Então, consiste basicamente de um rolo móvel e uma carcaça fixa. O britador giratório do rolo provoca compressão e cisalhamento. Então, agora a gente já está falando de mecanismo de fragmentação, de mecanismo de força. Então, no caso aqui, ó, compressão e cisalhamento. O último que a gente viu era impacto. Então, compressão e cisalhamento do material entre os dentes e a placa fixa da câmara. Tem emprego limitado devido ao grande desgaste dos dentes, por ser sensível à abrasão. É aconselhável sua aplicação para rochas de fácil fragmentação. Possui alta tolerância à umidade da alimentação, sendo na britagem primária o equipamento que produz menos finos. Então, aqui a gente está falando em relação às características desse britador de rolo. Como que funciona esse britador? A gente está vendo aqui, ó, que esse eixo está girando. Então, por isso que eles falam que é um rolo. Então, tem a entrada do material, que a gente já vê que tem uma uniformidade, e a saída é a produção de finos desse material. Então, a gente falou em relação à parte de característica. Só voltando aqui, tem emprego limitado devido ao grande desgaste dos dentes.
esse britador aqui, ó, ele tem um dente para quebrar aqui, ó. Desse dente aqui, ó, que dá pra gente ver melhor. E quanto mais material vai passando ali, mais esse dente vai desgastando. Então, é uma até desvantagem em relação a esse britador. A mecânica dele é mais acentuada porque tem muito desgaste desse dente, desse britador de rolo. O britador de rolo dentado, ele consiste num rolo dentado que gira de encontro a uma placa fixa contra o outro rolo dentado. Então, as aplicações mais comuns são carvão, calcário, caulim, fosfato, ferro. Então, materiais friáveis e pouco abrasivos. Aqui a gente está falando em relação às características do material que é mais viável esse tipo de equipamento, esse tipo de britador. Aqui se assemelha muito a uma máquina de bife, parece uma máquina de bife, né? Esse rolo dentado aqui, dá pra gente perceber que esse rolo que faz a quebra do material. Esse equipamento, pessoal, ele não pode receber um material de alta compactação. Por quê? Imagina a gente chegando aqui com uma hematita compacta, com granito, com ardósia, com mármore. São materiais de alta resistência. E aqui, esses dentes eles vão sofrer desgaste muito rápido. Então, esse tipo de material, esse tipo de rocha ornamental, não seria viável esse tipo de equipamento para fragmentar, para britar. Então, a gente tem que perceber que tipo de material o equipamento pode receber. Se a gente coloca, por exemplo, numa máquina de bater bife, uma costela que tem osso, a gente vai danificar aquele equipamento. É o mesmo caso de britador. Se a gente coloca, ou de qualquer equipamento dentro do beneficiamento de minério, se a gente coloca um material que não é próprio para aquele equipamento, para aquela resistência daquele equipamento, a gente vai desgastar com certeza o nosso equipamento.